Olá, boa noite a todos e a todas. Enfim, sejam bem-vindos a mais uma das lives do projeto Faixa de Livres. Esse é um programa que foi batizado essa semana de Estéreo, Conversa com Podcasters. Enfim, a gente teve semana passada o primeiro, esse é o segundo, e eu fiz aquele negócio que eu digo para os alunos que eles não devem fazer nunca, que é começarem um trabalho sem uma organização precisa. Eu fiz isso, mas crianças não façam isso em casa. Lembre-se disso. Essas lives são legais porque elas ensinam, de uma certa maneira, tudo aquilo que você não deve fazer. Mas, enfim, são tempos de pandemia e tempos fora do comum. Vou parar de enrolar, então, e apresentar os meus convidados. Gente, eu tenho aqui hoje o Luan Chagas, da UFMT, responsável pelo podcast Vida em Quarentena, que vai conversar hoje com a gente, e também, enfim, o Luiz, que está aqui embaixo, e mais alguns outros convidados do Vida em Quarentena, enfim, da Universidade do Mato Grosso, além da parceria das nossas comparsas usuais, a Tamires e a Júlia, que também estão com a gente aqui, que vão participar da bancada hoje, e mais o Pedro também, que está nos bastidores, enfim, e também o Vitor. Também tá meio confuso isso, porque tem muita gente, algumas pessoas estão na bancada, outras estão nos bastidores, mas a gente combinou que o pessoal vai entrar e vai sair ao longo da conversa, né? Eu estou explicando demais, mas enfim. Deixa eu então começar o nosso bate-papo, enfim. Luan e Vitor e Luiz, enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente. É um prazer receber vocês, cara. Prazer é todo nosso, na verdade, João. Eu sou um particular fã seu, do seu trabalho, das leituras de rádio, mídia sonora, música. Eu acho que nós temos muitas semelhanças e muitos interesses em comum a compartilhar, tanto a UFMT como a UFPR, tanto pela paixão pelo áudio, pela paixão pelo sonoro, como pelas experiências que a gente tem dentro da universidade pública brasileira e das universidades federais. E nós temos desenvolvido aqui já, não desde que eu cheguei, porque eu cheguei aqui já tinha um cenário muito legal sobre rádio. Então, o Mato Grosso respira rádio. O ano passado fez 80 anos que a gente tem transmissões radiofônicas aqui, desde a primeira emissora, a Voz do Oeste. Então, na verdade, o que a gente acaba tendo hoje é um interesse muito grande dos alunos pelo áudio, mas é algo que é histórico. E que produzimos podcast na UFMT, não eu particularmente, mas a professora Mariângela Sala Lopes, por exemplo, desde os anos 2000. Então, é algo que tem crescido nos últimos anos no cenário nacional e internacional, a gente sabe disso, mas vem com um histórico bem interessante de produções. E a gente produziu nessa quarentena o Vida em Quarentena, o Vitor está aqui, nós temos vários estudantes que produzem, uma média de 12 a 15 pessoas que produziram só o Vida em Quarentena, que fazem parte de um projeto de extensão, que é o projeto de extensão em rádio e podcast, que a gente produz podcasts narrativos, que a gente iniciou o projeto, na verdade, com o objetivo de fazer uma discussão aprofundada sobre aquilo que a gente chama de uma segunda fase dos podcasts, né? Tem um pesquisador italiano, Tiziano Bonini, que escreveu há pouco tempo, acho que em 2015, na verdade, sobre a The Second Age of Podcasts, e para nós essa segunda era talvez no Brasil tenha surgido agora, ou seja, uma primeira era que eram os podcasts produzidos de uma forma mais amadora, ou as rodas de debate, as mesas de debate, ou podcasts independentes, muito, muito trabalhados na lógica independente, no início dos anos 2000 até mais ou menos 2013, quando a gente tem o Serial, e depois o Serial foi um segundo momento. E talvez para nós aqui no Brasil, esse segundo momento seja o Projeto Humanos, que é justamente de Curitiba. E falar em podcast hoje no Brasil, a gente não pode deixar de pensar o que representa Curitiba, que tem aí a Kellen Bonassoli, que é presidente da Associação Brasileira de Podcasters, tem aí o Ivan Mizanzuki, que é do Projeto Humanos, que talvez seja esse nosso marco, né? A gente estava discutindo outro tempo, talvez falta para o podcast dar um furo jornalístico. E os últimos episódios do Projeto Humanos fez isso, né? Então não falta mais nada, né? Não falta mais nada, né? Porque a história do caso Evandro é impressionante, assim. Cara, vamos depois poder conversar muito assim sobre essa coisa de referência e tal, que a gente considera como sendo podcasts legais e podcasts ilegais.
Deixa eu começar, então, com uma conversa que é, assim, de uma certa maneira, uma provocação que eu sempre faço. Sempre faço é engraçado, porque é a segunda vez que eu faço isso, então eu sempre faço desde a semana passada. Deixa eu fazer, assim, uma autodescrição sobre como é que eu leio o programa de vocês, e isso vai servir como uma provocação para que talvez vocês possam explicar com mais detalhes o que vocês fazem, assim. Pino em Quarentena, como o próprio nome diz, eu vou falar um pouco da minha experiência ouvindo o trabalho de vocês. Pino em Quarentena, como vocês mesmos dizem, é uma narrativa sobre as pessoas que estão trancadas em casa por conta dessa pandemia que parece que não vai acabar nunca, né? Mas ouvindo o trabalho de vocês, eu também tive a sensação de que ele é bastante sobre a universidade, como você próprio falou agora, né? Sobre a vida das pessoas que, de uma certa maneira, passam pela universidade, os alunos, especialmente, mas também os projetos, ah, os planos, enfim, os astros da universidade. E eu também tive muita sensação de que ele é, em grande parte, um podcast sobre Cuiabá, porque eu fiquei conhecendo um pouco da cidade, mesmo sem conhecer, né? Eu fiquei sabendo aonde as pessoas de rua, por onde elas trafegam. Eu fiquei entendendo, de uma certa maneira, quais são os projetos sociais que existem, de saúde mental, por exemplo, aquele episódio em que vocês falam sobre saúde mental e como é que é difícil essas ações de voluntariado, por exemplo, acontecer. Eu não quero me alongar muito, mas eu tive essa impressão que são duas coisas que pulsam no trabalho de vocês. Primeiro é essa coisa da vida universitária em si, é uma narrativa sobre a vida universitária, e segundo que é uma narrativa também sobre Cuiabá, enfim, sobre o território que vocês vivem. Será que eu li errado? Quer começar, Vitor? Posso começar. Muito interessante sua visão, professor. Eu acho que no começo da nossa produção a gente pensava exatamente assim. E aí a nossa produção em si, a nossa escolha das nossas fontes foi tomando uma proporção que saiu de Cuiabá. Então, por exemplo, no episódio que a gente falava sobre as crianças, a gente Sim. pegou fontes de São Paulo, pegou histórias de São Paulo, pegou histórias de outro lugar. Do Paraná, com os quíntuplos do Paraná. Então, acho que isso foi se alterando ao longo da produção. Mas eu acho que isso, você tem razão, e eu acho que é extremamente importante ser um pouco mais regionalista, porque o país tem poucos podcasts produzidos no Centro-Oeste. E se a gente for pensar em Cuiabá, a gente só pensa que é uma cidade quente, mas não pensa nos problemas, não pensa no que a cidade passa. Então, eu acho que o podcast, além de contar a história de pessoas, a gente cria uma imagem um pouco mais diferente da cidade de Cuiabá. E também uma coisa que eu senti, eu acho que o Lua também sentiu, é que a gente fez uma produção de um outro podcast no ano passado, que foi o De Lá Pra Cá. Porque a gente sente que a cidade cuiabana não tem essa ligação próxima com a universidade. E a gente queria mostrar que a universidade tem projetos interessantes que agrega o público em geral e que está ali para trabalhar em prol da sociedade. E esse foi o objetivo do De Lá Pra Cá. Então a gente meio que puxou isso do De Lá Pra Cá para contar também os projetos que estão se reinventando nesse momento. E a gente tem muitos projetos interessantes. Também queria falar que a gente não só ficou na UFMT, mas tem um Instituto Federal que tem vários projetos incríveis também, a gente contou histórias de lá. Então, realmente esse foi um dos objetivos também, promover um pouco da UF, mas contar histórias. Né? Fala um pouco dos outros projetos, então, enfim, que vocês fazem um laboratório, né, como o Luan falou inicialmente e tal. Desculpa, não ouvi. Fala um pouco desses outros projetos que você narrou rapidamente e tal, mas acabou não comentando. Fala um pouco aí dos bastidores da coisa toda. Em relação aos projetos que a gente escolhia, a gente era muito... Como nós somos muitos, eu particularmente não sou de Cuiabá, sou do interior de São Paulo. Uhum. Como nós somos muitos, muitas pessoas conhecem muitas pessoas. E então, por exemplo, a Emily, que é uma outra produtora, ela fez psicologia, fez 2 anos de psicologia, se eu não me engano. E aí ela falou, putz, nós vamos falar de criança, tem esse projeto que eu participei que hoje trabalha focado com criança, tem essa pessoa que foi minha amiga, estudou comigo. Então que ela conta no programa isso, né?
Isso, e a Sim. gente conta isso. Não só com isso, mas o Mãos Limpas também foi meio que isso, mas em alguns casos a gente foi atrás, como no do voluntariado. Muita coisa do episódio do voluntariado, a gente procurou os projetos das cidades que estavam atuando. Mas a nossa produção é muito assim, a gente pensa primeiro em quem está próximo para conversar com a gente, que projeto que outras pessoas participaram, que projeto que outras pessoas conhecem, e o que vem acontecendo também é projetos entrando em contato com a gente. Sim. Para falar, olha, a gente faz isso, a gente quer contar para vocês, isso aconteceu no De Lá para Cá, e isso tem acontecido também recentemente no Vida em Quarentena. Legal. Deixa eu... Pode falar. Não, fala. Não, o De Lá para Cá é um podcast anterior, então o projeto de extensão em rádio podcast, ele começou no ano passado, e quando a gente estava sofrendo todos aqueles ataques das universidades, uma das coisas que a gente debateu, vamos tentar levar essa ideia da humanização das fontes e do narrativo, do podcast narrativo, contando as histórias das pessoas que são afetadas pelos projetos de extensão da universidade. Então aí a gente lançou um primeiro experimento, que a gente chama assim, que é o De Lá para Cá, um podcast que fala sobre as ações, os impactos da universidade pública. Logo depois surgiu um outro podcast também sobre esporte na visão das mulheres, que é o Ditando Regras, que eu acho que depois a Emily até pode falar um pouquinho sobre essa perspectiva, porque ela está nos 3, né? E aí, só com fontes mulheres, só com vozes mulheres, só com atletas mulheres, só com repórteres mulheres. Bacana. Só sobre o universo feminino. Aí o Ditando Regras, ele meio que tenta trabalhar uma perspectiva que tem uma pesquisadora, Larissa Coutinho Beffa, fala que as vozes mulheres no mundo dos esportes são muito pequenas, são muito poucas. Há quase que uma seleção que deixa as mulheres de lado nesse ambiente, tanto na seleção de fontes como na seleção de atletas. Então o Ditando Regras faz isso. E aí surgiu o Vida em Quarentena, e eu acho que é uma leitura muito legal, professor, porque como a gente já tinha trabalhado, e o Vitor falou essas perspectivas, no De Lá para Cá dos projetos de extensão, então a gente já tinha uma proximidade de levar um pouco do impacto da universidade. É muito interessante a gente ver que, por exemplo, a sociedade respira as universidades, é assim em Curitiba com a UFPR, é assim no Mato Grosso com a Federal de Mato Grosso. Aqui a gente tem uma federal, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, a gente tem os institutos federais, então tudo circula em torno da universidade. Agora tem recente surgido a Universidade Federal de Rondonópolis, mas também que é desmembrada da UFMT. Então, de alguma forma, a UFMT ela tá capilarizada, assim, sabe? A principal infectologista que comenta hoje os casos de coronavírus é a professora Márcia Webb, da UFMT. E uma das coisas que a gente tem criticado muito é se a gente olhar, por exemplo, a seleção das fontes em estados do Nordeste, do Norte e até do Centro-Oeste, quando vai para a rede, no caso de grandes jornais de veiculação nacional, como é o caso do Jornal Nacional, como é o caso da CBN, como é o caso, sei lá, do Jornal da Record, acabam selecionando fontes do eixo Rio-São Paulo, quando nós temos pesquisadores dentro desses estados que podem muito bem falar sobre suas soluções locais nessas regiões. Então, para nós, seria muito bom se a gente exercitasse essa seleção local, por mais que a gente ficou impressionado com uma coisa que logo depois, com os dados do podcast finalizada a primeira temporada, é que a maior parte dos nossos ouvintes estão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Legal. Então, aí a gente consegue mostrar um pouco desse Centro-Oeste para fora, principalmente dentro disso que o Vitor falou, que eu acho que é importante dizer que a maior parte das produções de podcast no Brasil, ela se concentra dentro do eixo do São Paulo e nos estados do Sul e Sudeste. E a divulgação e a escuta dos podcasts ainda é muito dentro dessas regiões, sabe? Então, por mais que a gente tenha podcasts de grande circulação, como é o caso do Budejo, que é um podcast do estado do Ceará, sabe, do Nordeste, ele não entra na curadoria que é feita pelo Spotify, que acaba preferindo os podcasts do Sudeste ou do Sul, muitas vezes, e a gente acaba ficando, muitas vezes, assim, não deixado de lado. Claro que a gente tem que conquistar muito esse espaço, e o nosso objetivo não é só conquistar audiência, é experimentar,
fazer formação, mas tem outros podcasts que estão no cenário mais até buscando rentabilidade, né? E que são Sim. dessas regiões. Sim, enfim, que todo mundo precisa, né? Enfim. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, eu vou chamar o Pedro daqui a pouco, que está nos bastidores, enfim, que é da UFPR, e a Emily, que também é da equipe do Luan. Então, já vou colocando eles aí em preparação para que, sei lá, eles não apareçam comendo, alguma coisa nesse sentido. Mas fazer uma última pergunta, então, já que eu estou monopolizando a fala aqui, que é o seguinte: o Vitor, você tocou num ponto que é interessante, que é uma coisa que eu percebi também ouvindo o programa, que é essa diversidade de pessoas, né? Enfim. Você falou que tem uma coisa curiosa, porque tem muitas fontes para conversar com muita gente, porque as pessoas vieram de muitos lugares e muitos cursos. Isso tem a ver com a composição dos alunos da UFMT, e aí uma pergunta específica sobre como é que é o público de vocês. Vocês recebem muita gente de fora, de outros estados? Isso teria alguma coisa a ver com o Enem, SISU, alguma coisa nesse sentido, ou eu estou viajando? Olha, analisando um pouco mais a minha vivência lá, eu sei que eu sou de São Paulo, no grupo, a Milena é do Rio e foi para Cuiabá fazer faculdade também, e nós temos, se eu não me engano, mais uma pessoa que é de fora, Luan, e agora eu não vou lembrar quem é, mas o resto é de Cuiabá. Sim. O que acontece dentro do Comunicast em si é que muitas pessoas são de cursos diferentes do de radialismo e jornalismo, que seria o foco do Comunicast. Então a gente também agrega o pessoal de cinema e audiovisual e publicidade e propaganda. Isso acaba acrescentando muito para o podcast em si, seja visual ou contando histórias, porque no final todo mundo conta história. Então, eu acho que é basicamente isso, Lua, se você quiser complementar. E o professor também, né, que é de fora. Mas, Somos todos de fora também, cara. Tá todo mundo de fora, sacou? A gente está por aí. A gente tem um perfil bem diverso mesmo. A gente tem muitos alunos de São Paulo, tem estudantes do Nordeste que estudam aqui, do Maranhão, enfim. A gente tem um perfil bem diverso. Acho que o SISU, como você colocou, proporcionou muito isso, né, professor? Sim. Porque se a gente for analisar, antes, a gente tem uma universidade pré-SISU e uma universidade pós-SISU, né? Eu lembro que quando eu entrei na universidade eram pouquíssimos estudantes de fora de Guarapuava, que é a cidade que eu sou, que eu tenho, que é a cidade que eu nasci aí em Guarapuava, a 300 quilômetros de Curitiba. E lá a gente tinha um perfil também, alguns estudantes do interior de São Paulo, mas ainda a maior parte lá. Hoje a gente tem alunos de todo o país. Então, o SISU proporcionou você não necessariamente ter que se deslocar, porque para mim era muito caro ir para Curitiba. Pode parecer incrível, mas eu fui conhecer Curitiba com 18 anos. Então, para mim era caro ir para Curitiba fazer uma prova de vestibular na época que eu fazia faculdade, né? Então não tinha o SISU, teve o ProUni ainda, estava surgindo o ProUni, e hoje é muito interessante que a gente tem muitos alunos de Mato Grosso, mas não só de Cuiabá, sabe? Mas do interior, Campo Novo do Parecis, a gente tem estudantes de Tangará da Serra, que são cidades aqui do interior mesmo de Mato Grosso, da região norte de Mato Grosso, pessoas que estão na Amazônia e que vêm fazer a faculdade aqui. Assim como a gente tem muitos estudantes que são de comunidades quilombolas, de comunidades ribeirinhas, né? São de povos tradicionais ou das comunidades indígenas aqui em Mato Grosso, que vêm para o UFMT. E aí essa diversidade, eu acho que ela é muito interessante, porque, queira ou não, a gente acaba em tudo que a gente vai fazer tentando exercitar a possibilidade do máximo possível de vozes. E esse foi o nosso maior desafio, porque a gente teve episódios que a gente tinha 9, 10 fontes. Então, a gente tinha muito boas histórias, mas não queria deixar essas histórias de fora, e cortar essas histórias era muito difícil também, né? Mas, de alguma forma, deu para pensar, assim, em ter alguma... em expressar essa diversidade que é cada vez mais necessária, né? Sim. Eu vou chamar o Pedro, que está. Agora de verdade, eu vou chamar o Pedro que está nos bastidores, vou chamar a Emily também, que vocês comentaram anteriormente. Eu só pediria para ele ligar a câmera. Isso! E eu vou ter que derrubar alguém, gente. A vida é assim, enfim, a gente só pode colocar 6 aqui. Eu vou no Uni do NT. Lembrem-se, nada nunca é pessoal, enfim. Agora todo mundo aqui.
Gente, olá, Emily. Enfim, eu estava Olá. conversando antes que eu já ouvia Pedro, com você de novo. Já tinha ouvido a sua voz em várias ocasiões no programa, mas agora é legal, enfim. Gente, vamos começar então uma rodada de pergunta. Pedro, você estava nos bastidores aí, eu fiz um convite para você, de repente, colocar uma pergunta para o pessoal. Se você quiser, enfim, a hora é essa. Beleza. Só para contextualizar um pouco, o Ladeira também, ele tem um podcast, claro, e aí ele abriu espaço pra gente, dentro do Floresta Delivres, que é esse projeto, pra gente também fazer outros podcasts, e é por isso que eu e a Tamires estamos aqui no caso. Eu tenho um podcast, a Tamires tem outro com as meninas, e o meu podcast, inclusive a Julie e o Luiz que estavam aqui fazem parte do podcast, e nós temos 8 integrantes, e vocês têm muito mais, né? Vocês têm de 11 a 15 pessoas que trabalham no podcast, e os 8 já é uma bagunça, e fica imaginando com 15 pessoas, que deve dar uma confusão. Como que funciona mais ou menos a rotina que vocês gravam? Como funciona para gravar, para correr atrás de pauta, para organizar 15 pessoas dentro do mesmo podcast, do mesmo episódio, de 1 hora mais ou menos, né? Tem de 40 minutos, que acho que é muito difícil. Eu começo, e daí eu acho que a Emily também pode falar, o Vitor também pode falar, que tem uma perspectiva bem interessante. A gente tentou organizar rotinas porque, por exemplo, nós como a gente não faz um podcast que exige que todo mundo grave ao mesmo tempo, porque ele tem uma produção no roteiro, a gente criou meio que uma rotina, sabe, de produção. Então, essa rotina tinha, por exemplo, primeiro, fazer as entrevistas, a gente dividia as pautas, cada um demonstrava possíveis vozes, possíveis pessoas que poderiam ser entrevistadas, ou histórias que a gente queria apurar. Aí, todo mundo ia atrás dessas entrevistas. Logo depois, a gente dividia com 2, 3 roteiristas que iam ouvir essas entrevistas muitas vezes, conversar com quem entrevistou, conversar com os repórteres ou com as repórteres, montar esse roteiro, e aí o roteiro dava em média aí umas 20, 30 páginas muitas vezes, construir aí 2 dias para construir o roteiro, e aí logo depois, terminado o roteiro, iria para 2, 3 pessoas para fazer a gravação. Então essas pessoas iam ficar responsáveis só pela locução, pela narração do podcast, e por último, uma terceira etapa, que é a etapa da edição, que também é uma etapa fundamental, porque ela envolve você já ter editado, já buscar os áudios segundo o roteiro, os trechos que o roteiro indica, porque a gente tem vários cortes, por exemplo, tem uma pessoa, a gente entrevistou, digamos, essa pessoa falou lá no WhatsApp, mandou uns 8 áudios, você tem que tratar os áudios, dar volume, usar esses áudios. Por sorte, a gente tinha feito, por sorte não, mas porque a gente queria democratizar o máximo possível de acesso à compreensão do todo, a gente tinha feito uma oficina de edição recentemente, pouco antes de iniciar a pandemia. Então a gente teve vários editores, a Emily foi uma editora, o Vitor foi editor, a Milena foi editora, a Andrelina foi editora, a Vitória foi editora, vários estudantes, Thalita foi editora. Então, de alguma forma, a gente democratizou essas perspectivas, porque a gente não tem técnico hoje no laboratório de rádio. E em casa a gente não ia ter técnico também da mesma forma. Então, tinha mais essa parte da edição. E por último, ia para a divulgação dentro das redes sociais, que aí a Brenda fez todo um trabalho no começo de análise, a Brenda Campos, que é a nossa estudante de análise das redes sociais, da nossa página, que a gente preferiu utilizar do Instagram e do Twitter, porque era basicamente onde a gente percebeu que o nosso público estava, dos estudantes da UFMT, que estava todo mundo no Instagram, e a maior parte deles, então, no Twitter. Ontem terminou a votação no My Roadcast, e a gente teve uma mobilização, assim, de praticamente quase todos os estudantes da UFMT, da comunicação social da UFMT, porque é onde o nosso público se encontra, né? E aí, esse é mais ou menos a nossa ideia de rotina. É muito interessante que a gente se divida a tarefa, sabe? Para poder, a partir dessa divisão de tarefas, por exemplo, numa semana eu ia ficar só com a edição. Então eu não ia ficar a semana toda envolvido naquilo. Podia deixar lá para quinta-feira, que eu ia só editar na quinta-feira. Eu ia ficar mais tranquilo e tudo mais, e assim por diante. Para não sobrecarregar. O formato do programa, como você comentou, dá essa possibilidade, né? Porque, como você mesmo disse, ele é muito centralizado. Tá, assim, é legal ter esse registro, porque eu acho que ele serve, inclusive, como manual para quem quiser produzir os seus próprios programas depois, enfim. Tem um formato um pouco de aula, essa coisa toda, né? Então, assim, 20 a 30 páginas de roteiro, quanto tempo vocês levam para colocar isso em pé, mais ou menos? Para elaborar o roteiro, por exemplo. O roteiro, a gente chegou a ficar 2 dias produzindo um roteiro, 3 dias. O último episódio deu um trabalho enorme. A gente ficou 4 dias fazendo o roteiro, atrasou, a gente marcou. A gente tinha a missão de publicar ele todos os domingos, até o meio-dia, ou até a tarde. Na verdade, não tinha uma obrigação, assim, de fazer essa publicação no domingo, né?
mas a gente queria tentar publicar no domingo até o início da tarde. E aí... Atrasou por alguma questão de complexidade do tema, porque esse é aquele sobre desigualdade, né? Isso, que é o último que envolveu gente de todo o país. Sim. Então, aí deu um pouco mais de trabalho. Mas a gente se dividia mais ou menos nesse tempo. Mas chegou a dar 16 horas de edição, 12 horas, 14 horas de roteiro, né? Claro que não ininterruptamente, ninguém ficou trabalhando 16 horas. Mas um tempo mais ou menos nesse tempo, né? Mas é um trabalho considerável, tá? Então vocês têm mais ou menos esse tamanho do roteiro. Tudo bem, os áudios são espaçados, porque as entrevistas elas vão acontecendo ao longo do tempo. Depois eu queria conversar algumas coisas sobre a entrevista ainda. Mas mais ou menos quanto tempo de edição vocês têm em proporção à quantidade de gravação? Assim, vocês podem fazer uma razão assim, para cada hora de gravação, quantas horas vocês gastam de edição? Vocês querem falar também, Vitor, Emily? Eu creio assim que a gente chegou a ter, no primeiro episódio, por exemplo, mais de 10 horas de gravação em áudio, né? Então, tinha muita coisa, tinha muito áudio, e aí teve muitas, inclusive teve áudio que não entrou, né? Então, contando narração de locução, mais áudios, coisas, e o tempo da edição como um todo, né? 10 horas de gravação, quantas horas vocês levaram para conseguir editar esse material todo? Vocês têm essa proporção, mais ou menos? Então, como todo mundo tinha feito essa oficina que o Lua... Todo mundo não, mas basicamente o grupo inteiro tinha feito essa oficina de edição, a gente pegou esse momento, a galera pegou esse momento para aprender a editar. Uhum. E aí a edição acabava aqui ficando em 2 etapas. E isso foi muito legal porque o programa possibilitou a gente a fazer isso. Então, por exemplo, a Emily começava a editar brutamente, o áudio entra aqui, esse áudio entra aqui, esse outro áudio entra aqui, surgir uma música aqui, e depois passava para mim, para eu poder limpar os áudios, equalizar algumas vozes, porque tinham áudios que vinham muito prejudicados, assim, vinham muito ruins, não dava para ouvir direito, então a gente tinha um trabalho cuidadoso, assim, para tentar fazer o máximo possível para que a pessoa consiga escutar o que a outra está falando. E o processo inteiro, eu chuto que no mínimo em todos os episódios passava mais de 14 horas de edição. Por que eu falo 14 horas de edição? E são 14 horas de edição em praticamente 1 ou 2 dias. Mas eu falo isso porque a gente chegou a ter em um episódio 4 editores. E aí a gente pegava um projeto de um, pegava o projeto do outro e aí juntava tudo em um. Então são 14 horas somadas com todo mundo trabalhando junto. Então essa possibilidade do programa em ajudar a gente a passar facilmente o projeto de edição ajudou bastante a gente a construir os episódios. Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta que também tem a ver com a estrutura do programa, mas também tem a ver com a entrevista, e nessa pegada, mais uma vez, que o depoimento de vocês é importante para que as pessoas entendam como é que elas podem organizar o seu próprio trabalho e tudo mais. Vocês têm um formato que é bem flexível, né? Porque como vocês alternam a narrativa, uma narrativa, enfim, uma história contada por alguém com um depoimento, isso permite fazer o que vocês contaram anteriormente que vocês fazem, né? Vocês podem ter, sei lá, várias pessoas editando ao mesmo tempo, com várias entrevistas conectadas ao mesmo tempo, tudo bem. Como é que vocês encaminham as perguntas para as pessoas? Elas são feitas no bate-rebate, ou vocês enviam questões para as pessoas e elas mandam respostas que vocês editam? Porque em algumas horas, ouvindo o programa de vocês, dá a impressão que tem muito isso, assim, de que tem uma narrativa, né, em que a pessoa é convidada a falar sobre um assunto, e aí vocês podem reorganizar, tem essa liberdade de reorganizar com um certo formato. É assim ou vocês têm conversas que são, de uma certa maneira, mais bate-rebate? Como é que é esse processo de organizar as entrevistas? Você quer falar, Emily? A Emily também é estudante de publicidade, e é engraçado porque a Emily é estudante de publicidade, então ela é uma repórter publicitária do Comunicast. É um trabalho interdisciplinar, é um trabalho interessante porque todo o trabalho é feito com estudantes de jornalismo, de rádio e TV e de publicidade, de cinema e audiovisual. Então, envolve várias ações e é muito legal porque a gente tinha como compartilhar a ideia das entrevistas,
mas sempre deixar claro que não era um jornalismo, né? A nossa produção, né? Pode falar, Emily, desculpa. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu chamar a Thalita, que está aqui nos bastidores também, enfim, ouvindo a gente, e eu vou ter que fazer aquela coisa que eu sempre faço, gente. Alguém precisa ser sacrificado, enfim. Tamires, eu vou colocar você aqui no banco. Vai se aquecendo, enfim, que depois você volta com uma pergunta, beleza? Não lembre-se, nada é pessoal. Tá. Tudo bem, Thalita? Bem-vinda aí à Tudo bem. nossa mesa. Obrigada. Mas Acho que eu diga. posso responder um pouco disso. Eu vejo que a gente mudou isso um pouco agora na pandemia, na quarentena, todo mundo em casa, que a gente criou uma dinâmica de fazer reuniões semanais para discutir os episódios e, a partir disso, criava ideias juntos com a linha de tempo que a gente ia seguir. Então, a galera do roteiro transformava isso com base no que a gente discutiu, eles faziam um roteiro e quem ficava responsável pelas entrevistas montava essas perguntas, geralmente compartilhavam com todo o grupo para ver o que eles achavam, o que a gente achava. E agora, por ser à distância, a gente fez muita entrevista no WhatsApp. Então, a gente enviava um áudio ou uma pergunta para a pessoa e a pessoa respondia em forma de áudio. Mas tem pessoas que gostam muito de discutir além, assim, eu também já trabalhei nessa parte de entrevistas, tipo, teve áudios que eu não usei, que a pessoa vinha me tirando dúvidas, ou então interagindo junto comigo, e isso nunca foi para o podcast, porque a gente segue esse formato que você falou, da gente ter essa flexibilidade de conseguir encaixar certinho as coisas que a gente quer na linha do tempo que a gente cria no roteiro. Mas a gente faz bastante perguntas e os entrevistados respondem essas perguntas em formato de áudio para a gente. Mas também tem casos de, agora na pandemia também, de entrevistas via Skype. A gente teve a Vitória, que entrevistou uma tia dela, que está nos Estados Unidos, e a tia dela fez essa entrevista com ela via Skype, e eu fui uma das pessoas que cortou esses áudios, então foi muito legal. Tipo, a tia dela é uma pessoa que não tinha muito acesso à tecnologia e ela ficava perguntando as coisas para a Vitória, e foi um desses trabalhos de limpeza que a gente faz antes de passar para os editores. A galera do roteiro é responsável por isso. Por exemplo, o nosso roteiro tem escrito: essa é a Thalita, ela é de Cuiabá. Aí vai estar aqui embaixo, Thalita áudio 1. E aí a gente sinaliza para quem vai editar onde está o áudio 1, em que pasta, está na pasta da Thalita, e a partir disso fica mais fácil para os editores organizarem, porque a galera que fez o trabalho de roteirização e limpeza antes já cortou esses áudios e já sinalizou no roteiro, então isso facilita bastante. Sim. Mais alguém queria, de uma certa maneira, dizer alguma coisa? Complementando a Thalita, eu acho que, tipo assim, no começo, principalmente, tá dando pra me ouvir bem? Tá ótimo. Beleza. Te ouço perfeitamente. No de lá pra cá, eu acho que a gente, pelo menos assim, eu não fazia as perguntas dos entrevistados e tal, mas agora no vídeo em quarentena, a gente tá tentando trabalhar mais, assim, que todos façam tudo, sabe? Todo mundo faz edição, todo mundo faz entrevista, todo mundo grava. E daí, com isso, eu acho que, tipo assim, quando a gente tem um entrevistado, tipo assim, você vai entrevistar tal pessoa, e daí a gente tem a noção do que a gente quer tirar daquilo. E daí a gente cria as perguntas. Mas eu acho que algumas pessoas também fazem, que nem a Thalita falou, assim, conversando com a pessoa, e daí vai surgindo coisas. Mas a entrevista que eu fiz, por exemplo, com a professora Daniela Freire, eu fiz algumas perguntas pontuais, e daí ela foi falando bastante coisa, assim, que fazia parte da minha pergunta, mas era bem mais conteúdo do que eu realmente tinha perguntado. Então, tipo, enriqueceu. Essa era qual? É o das crianças. Sim, da quarentena com as crianças. Que começa com aquela coisa. Vamos explicar de onde vêm as crianças antes de qualquer coisa. Isso é muito divertido. Gente, inclusive isso, só para complementar, o das crianças a gente tinha pensado em fazer uma pergunta específica para todas as crianças, assim, que tem os primos do Vitor, os irmãos da Letícia,
Enfim, e daí o das crianças era uma pergunta específica, uma ou duas, se eu não me engano. Mas como é que vocês produziram aquelas crianças? Que elas são ótimas, né? Enfim. Elas mesmas, sim, é tudo espontâneo. Não, mas quando dizer que elas vieram, assim, como é que vocês acharam aquelas? Como é que vocês produziram aquelas crianças? Enfim, como é que elas. Elas Então, são ótimas. que nem o Vitor falou no começo, tudo dessa rede nossa, assim, Sim. tipo, eram primos do Vitor, irmãos da Letícia, que é outro participante do Comunicast, 2 filhos de uma amiga minha e mais algumas outras crianças. Então, tipo, tudo meio que parte dessas nossas conexões. Sim, essa rede pessoal, né? Gente, eu vou. Diga. Por exemplo, nesse caso das crianças, a gente tinha um objetivo muito claro de não ensaiar com as crianças alguma coisa, mas tentar buscar coisas espontâneas delas, o que elas estavam pensando, sabe? Então tem lá o aluninho, o irmão da Letícia, por exemplo, que é uma das nossas narradoras, e tem que tomar cuidado. O que você está fazendo na quarentena? Eu estou em casa, fazendo xixi, fazendo cocô, fazendo outras coisas, sabe? Então, surgiam coisas totalmente espontâneas das crianças, que, de alguma forma, não fosse aquela coisa, sabe? Ó, fala isso aqui para mim no microfone, que seria uma coisa muito fora do que a gente pensa também. Mas você não dirige criança, né? Não tem como. Você vai faz tal coisa, vai fazer o contrário, sacou? Enfim, só porque ela está afim de fazer. Essa das crianças é muito legal, enfim. Vocês acharam umas joias, enfim. Diga, Vitor. Olha, uma coisa que a gente sempre faz, eu fiz uma brincadeira aqui falando do Olha, porque se não me engano é o irmão da Thalita que fala isso no episódio. E a gente adorou também. Mas uma coisa que a gente sempre faz nas perguntas é não fazer perguntas com respostas sim ou não. A gente sempre sempre forma a pergunta já pensando em mais ou menos o que a pessoa vai responder, para que a gente tenha o máximo de detalhes na resposta dela. Então, se a pessoa falou sim ou não, para a gente não é a resposta ideal, a gente quer saber dela. Então, sempre partiam de como, por quê, descrições, né? Explicações, exatamente. Gente, deixa eu fazer um revezamento aqui. Eu vou chamar a Tamires e Pedro, eu vou te colocar aqui no banco de reservas. Enfim, é aquela história, um sai, o outro entra. Tamires, você quer encaminhar alguma pergunta para o pessoal da mesa? Se puder, eu agradeço. Então, vocês comentaram que vocês têm muitos relatos e histórias. Eu queria saber como é que vocês fazem um conteúdo a partir disso que seja atrativo até o final, que retenha as pessoas. Como é que vocês fazem a seleção desse conteúdo? Essas coisas, sabe? Deixa eu juntar minha pergunta com a Não sei dela. se ficou muito amplo, desculpa. Deixa eu juntar minha pergunta com a sua, que eu acho que é uma coisa que talvez, acho que a gente está pensando um pouco na mesma coisa. Sempre que eu vou entrevistar alguém, a coisa que mais me assusta é que a conversa não renda, por alguma razão. É meu pavor pessoal, assim. Já aconteceu isso com vocês em alguma ocasião, enfim, que essa coisa que a Tamires falou de manter, de uma certa maneira, a conversa andando até o final. Já aconteceu com vocês e como é que vocês fizeram para burlar essa situação que eu acho que é o pesadelo do entrevistador? Assim, eu tenho pesadelo com isso às vezes. Eu acordo de noite, eu vou entrevistar alguém e o cara não fala nada, assim, é sério. Enfim, já rolou com vocês? Como é que vocês saíram dessa? Eu acho que a gente pode perceber algumas coisas. Tem uma situação que é bem interessante, que, por exemplo, tudo que a gente criticava e criticou muitas vezes nos últimos anos, principalmente dentro das salas de aula, com aulas de radiojornalismo, principalmente, era fazer o mínimo possível de entrevista pelo WhatsApp, né? A gente já estava preocupado algum tempo atrás, olha, os alunos estavam viciados, ou os jornalistas, melhor falando, já estavam viciados nessa situação de você entrevistar pelo WhatsApp. E aí agora virou uma coisa comum e talvez seja a melhor forma para algumas pessoas ainda seja mandar um áudio no WhatsApp, porque você tem um controle menor dessa interação, né? Então você tem que mandar um outro áudio, mandar uma outra pergunta. E aí a gente, como já tinha uma ideia do roteiro, uma discussão de pauta, uma grande pergunta, muitas vezes, em alguns roteiros, o que a gente acabava tentando fazer era ter perguntas-chave para todo mundo, e essas pessoas que queriam entrevistar estariam abertas a fazer outras perguntas que lhes interessassem, para que a gente pudesse trazer histórias o máximo possível de apuradas, porque cada pessoa precisa ter um perfil, por exemplo, precisa ter uma ideia de quem é a pessoa, de onde ela vive, o que ela faz e tudo mais, e é muito interessante isso. Uma das questões que a gente tentou trabalhar
no podcast narrativo, sobretudo, é tomar muito cuidado com a ideia dessas, como o Vitor falou, dessas perguntas rápidas e diretas, mas, por exemplo, no caso da Maria, que é o nome fictício da moradora em situação de rua aqui em Cuiabá, foi muito difícil conversar, porque primeiro que era uma conversa pelo celular, ela tinha um celular, hoje ela é uma das lideranças da população em situação de rua, e ainda havia um receio muito grande. Imagina para algumas comunidades como é falar sobre a sua comunidade quando, na verdade, ninguém entra na comunidade deles. A Isadora, hoje a gente enviou um Minuto Quarentena sobre a situação dos quilombolas que continuam produzindo para a agricultura familiar. E uma das coisas que ele falou na entrevista para a Isadora Dias, que é uma das nossas produtoras, narradoras, repórteres, enfim, ela foi que, olha, essa pergunta sobre a quarentena para nós, como é viver em quarentena, no isolamento, para ser sincero, a gente sempre teve no isolamento. O governo sempre nos isolou, as políticas públicas sempre nos isolaram. Então agora está sendo muito complicado porque a gente está mais isolado, inclusive isolado das políticas públicas de saúde, que é muito complicado. Então a gente tem que ter primeiro uma proximidade, como é a universidade, e conseguir extrair dessas perguntas. Eu acho que tem alguns manuais muito interessantes. Eu acho que o jornalismo e a comunicação são feitos de boas perguntas, né? E que para nós era fundamental. Eu acho que as grandes questões e a questão... E aí a gente teve uma série de formações prévias à produção do Vida em Quarentena, algumas delas com podcasters como a Sara Zobel e a Bia Guimarães, que lançaram muitas ideias para a gente muito interessantes sobre isso, que é, olha, vocês precisam conduzir uma narrativa e a narrativa tem que ser contada pelas pessoas. Então, o que essas pessoas vão trazer para vocês de histórias delas, sabe? E eu acho muito interessante, porque se a gente for analisar, a gente tem várias narrativas durante todo o dia, sabe? Hoje, essa semana eu participei de uma discussão em que a pessoa falava sobre contratações e tal, de uma grande empresa de comunicação, que falava, olha, a gente não quer nem saber de currículo, hoje a gente quer saber que a pessoa conta uma história. Então, como que é contar uma... Às vezes você no elevador, agora eu espero que as pessoas estejam sozinhas no elevador, mas no elevador em que você sobe 3, 4 andares com uma pessoa, se você entrar em contato com ela e conversar com ela, com certeza você vai conhecer uma pequena história sobre alguma coisa. Dentro do ônibus você vai conhecer histórias. Eu acho que agora, na quarentena, a gente conhece ainda mais histórias, porque a gente tem ainda mais situações em que todo mundo tem aí uma situação para contar ou para vivenciar diante disso, né? Não sei se respondi, mas o Vitor, a Emily também, que entrevistou. Eu acho que, complementando assim, a gente também teve muitos entrevistados que tiveram muito conteúdo para falar, então tinha sempre muita coisa a ser dita, tanto que às vezes a gente ficava com dó de tirar algumas coisas que tipo, era tão legal de colocar, mas a gente não queria deixar muito longo e etc. Mas, dando um exemplo de alguém assim que não rendeu, a gente lá no Ditando Regras, logo no começo a gente estava pensando em fazer um episódio com as atletas nesse período de isolamento, e daí uma das nossas colegas do Ditando Regras, ela é jornalista, ela entrevistou 2 atletas aqui de Mato Grosso, só que a entrevista não rendeu, porque elas eram muito objetivas, era tipo isso e pronto. E daí a gente acabou meio que aquele episódio acabou não rolando, mas a gente ainda vai pensar em mais coisas para vir e tal. Isso é desesperador, assim. Vocês querem engatar aquela conversa, ela não rola. Eu tenho paura disso, mas enfim. Gente, deixa eu fazer uma coisa assim. Eu vou chamar a Júlia tá fora, tá nos bastidores, coisa horrorosa. Deixa eu chamar o Pedro, então, enfim. E aí eu vou fazer esse revisão. João, pode me tirar. Eu quero tomar uma água, eu vou lá pegar uma água e volto. Pode me. Tá, tudo bem, enfim. Pedro, eu já monopolizei mais uma vez a conversa. Me ajuda aqui a desmonopolizar, que eu não consigo calar a boca, é horrível. Beleza, deixa eu ver. Uma pergunta que eu tinha aqui. É sobre a quarentena, etc., né, que tá acontecendo, e as aulas. Como é que tá funcionando as aulas aí no Mato Grosso, na Federal? Qual foi o posicionamento deles até agora? É um projeto de extensão que vocês estão fazendo agora? Não tem a ver com a universidade? Não tem? Em que ponto que vocês estão com a aula e com esse projeto?
Bom, eu acho que eu posso falar um pouco mais a respeito disso. Primeiro, Tamires, eu queria agradecer o seu elogio de falar que a gente gruda as pessoas até o final. Isso é uma coisa que a gente sempre discute no nosso grupo. Como que o roteiro vai fazer com que a pessoa chegue até o final? Porque a gente teve alguns níveis de retenção anterior em outros podcasts que as pessoas não ficavam. Então a gente sempre bate nessa questão. Como que o roteiro tem que ser, como que o roteiro tem que ser para que a pessoa fique até o final. E aí a gente usa muito, falando um pouco mais tecnicamente, em relação ao arco da história. Então, no episódio com as crianças, a gente pegou o arco da história da grávida dos quíntuplos do Paraná e a gente foi encaixando as outras historinhas assim. Então, essa foi uma técnica, mas as outras a gente sempre muda e está sempre experimentando para ver como que as pessoas saem, em que momento e por quê. Então, muito obrigado pelo seu elogio. Pedro, a nossa situação aqui, ela está começando a se resolver agora. Na semana passada, primeiro assim, os estudantes aqui na UFMT são contra a flexibilização para que a gente tenha aula online. Porém, os projetos de extensão podem ter essas atividades fora do campus, como a gente está fazendo. Isso foi permitido pela UFMT, e por isso que o Comunicast, a agência Toca também está fazendo alguns trabalhos, e o Pique com Câmera, que são outros projetos da comunicação, estão fazendo acontecer fora da universidade. Na semana passada, a nossa instância superior, o CONCEP, que define o andamento da UFMT, decidiu que vai aprovar a flexibilização para que a gente tenha aula. Agora, isso cabe a cada curso dentro da UFMT. Então, a comunicação está pensando em conjunto com os estudantes o que vai acontecer. Porque a gente não quer que as obrigatórias sejam ofertadas para que não atrase ninguém. E como talvez seja obrigatório ofertar alguma coisa, nós estamos tentando, eu falando enquanto representante dos estudantes no departamento de comunicação, nós estamos tentando ao máximo conversar professores e aluno para que a gente atinja ao máximo de pessoas e, ao mesmo tempo, não atrase o andamento das pessoas que não têm acesso à internet ou a um computador. Então, nós estamos meio que caminhando junto para encontrar soluções nesse momento. Tá todo mundo mais ou menos nessa, né? A gente conversava um pouco antes, eu e o Luan, que a gente também está mais ou menos nesse pé, assim. Deixa eu pegar um gancho, uma coisa que você falou, Vitor. Você falou dessa atenção que vocês têm ao arco narrativo e a tentativa de estar sempre atento a essas métricas de retenção. Fala um pouco sobre os resultados que vocês encontraram. Assim, tem uns pontos que vocês conseguiram ver que são, de uma certa maneira, assim, o killer app, esse momento matador, assim, para manter o público, assim. Conta um pouco desses bastidores, de quais foram os problemas que vocês identificaram e quais foram as soluções que vocês acharam nesse sentido, assim, de montar o arco para segurar o cara pelo pé. Olha, tem, e eu não sei como vocês distribuem um podcast, mas a gente usa o Anchor. Sim. E ele acaba distribuindo, então vocês também usam o Anchor, e ele acaba distribuindo para o Spotify. E o Spotify tem você pode acessar o Spotify e ele te dá um detalhe do seu podcast, inclusive do seu público, idade, e tem uma parte que te fala sobre retenção, sobre até onde as pessoas estão ouvindo, até onde as pessoas estão chegando. Isso foi muito claro para a gente em podcasts acima de 45 minutos. Podcasts de 1 hora tinham uma retenção muito grande. Agora, podcasts como... muito grande? Muito grande. Para o nosso público foi muito grande. Mas ao contrário para a gente. Tem uma coisa estica muito, faz isso. Oi, desculpa. Não, é o contrário para a gente. Estica muito, faz isso. É impressionante.
Então, pra gente é exatamente isso. Estica muito, Ah, fica não. 1 hora, as pessoas saem. Ah, não, se fosse o contrário, que subisse, enfim. É a mesma coisa pra gente. Passou de 45 minutos, faz isso, enfim. Desculpa, acho que eu usei o termo errado, mas realmente, as pessoas saem do podcast quando dá 45 minutos, 40 minutos. Agora, foi interessante porque, por exemplo, o Luan, ele conhece muita gente, ele manda os podcasts para muita gente. E a galera de São Paulo e Rio de Janeiro falava assim, esse podcast só tem 30 minutos, eu quero 1 hora de podcast, sabe? Então, a gente meio que ficava num certo impasse, mas a gente tá chegando a um acordo que a Isadora, também integrante do Comunicast, falava muito pra gente, os nossos podcasts dão certo quando é entre 30 e 40 minutos, e ela tinha razão. E a gente viu isso muito no episódio das crianças, porque não só a técnica que a gente usou em relação a contar a história deu certo, mas também o tempo que a gente contou essa história deu certo. As pessoas ouviram mais e foi basicamente por isso, assim. A gente viu o resultado dos outros e aí falou, então vamos começar a pensar em como que nós vamos encaixar dentro desse tempo. Mas também a gente não segue essa regra à risca, porque, por exemplo, o episódio do Brasil tem 1 hora de episódio, o episódio que a gente conta histórias do país inteiro. Porque a gente quer fazer um conteúdo completo. Então, se a gente sente que o conteúdo não está completo, a gente estica. Entendeu? Eu acho que é basicamente esse o nosso pensamento, né, Emily e Luan? O do Brasil da desigualdade ou o Brasil lá fora que você fala? Do Brasil que você fala aquele da desigualdade social? Da desigualdade social, exatamente. Sim. O lá fora, a gente, como foi o primeiro, a gente meio que usou esse para experimentar. E a gente tinha muita história e muita coisa para contar. Então a gente usou 1 hora mesmo. E aí a gente viu, não, o pessoal escutou, mas não foi até o final. E aí a gente começou a meio que diminuir e se encaixar um pouco num perfil que seja mais atrativo. Sim. Eu acho que também, tipo assim, depende do tema, porque quando é um tema que as pessoas gostam, elas continuam. E daí quando é um tema que para aquela pessoa ela não se importa tanto, ela ouve até uma parte e desiste. Eu acho que também tem a ver muito com a dinâmica que é aqui na nossa região. Aqui as pessoas não têm tanto o costume de ouvir podcasts longos, ou pelo menos a grande maioria. Tipo, e a gente mesmo, os nossos episódios de lá pra cá eram mais curtos, e a gente começou a aumentar, e agora aqui no Vida em Quarentena a gente tem episódios bem mais longos. Mas também vai muito do tema, do conteúdo, de tipo assim, o Brasil Desigualdade tinha muita coisa para ser falada, não tinha como diminuir mais. Então, não seria interessante fazer uma coisa curta que ia deixar muitos vácuos, muitos vazios, assim, sem contar a história, e a pessoa ia ficar tipo, tá, mas e aí? Daí não dá continuidade. Então, eu acho que é um pouco disso. Sim. Júlio. Tem um episódio também sobre quarentena e voluntariado, e que eu acho que de alguma forma a gente conseguiu contar a história do João, por exemplo, que é uma das pessoas que faleceu durante a quarentena. Isso é muito legal. E que teve um acompanhamento do Rodrigo, que é um voluntário. O João não morreu de Covid, ele tinha HIV e, na verdade, ele também era um paciente terminal, e o Rodrigo, ele acompanha pacientes terminais, então ele é o cara que fica com pacientes terminais, moradores em situação de rua, que não tem ninguém para acompanhar ele. Então, foram histórias que a gente conheceu na quarentena, mas que, na verdade, a gente queria conhecer pessoalmente, né? Porque são histórias, muitas vezes tristes, como é o caso do João, mas muitas vezes até muito interessantes, como é o caso da doutora Ana Tsuru, ou do grupo do GPIM, que a Emily foi atrás. A gente tem várias questões. E no caso da história do João, a gente conseguiu contar um pouquinho da história em cada momento do episódio, sabe? Ter esse arco narrativo e ao longo do arco narrativo e mesclando com outras histórias. Como foi o caso do episódio da quarentena nas crianças, em que a nossa história principal seria, na verdade,
a história da mãe de quíntuplos, que é de Chopinzinho, no Paraná, inclusive, que é daí do Paraná, né? Que Sim, é sim. uma mãe de quíntuplos, que teve os quíntuplos em Campo Largo, a Aniele, são quíntuplos naturais, isso acontece em 1 milhão, é um negócio muito difícil de acontecer, e aconteceu aí no Paraná. E aí, que é a Rússia brasileira, né? Brincadeira. Mas, e aí, eu tô falando isso porque eu sou do Paraná, né? Não, ok. E aí, a situação é que a gente conseguiu dar essa dimensão. Mas esse foi um debate muito grande, sabe, João? Porque o Digital News Report, que acabou de sair agora, confirma um pouco disso, sabe? Desses hábitos de consumo de mídia. É uma pesquisa internacional da Reuters Institute, que é do Instituto Reuters, enfim, o Nick Neumann, que é o grande pesquisador, ou Nick Neumann, enfim, que é o pesquisador da Reuters, ele já tinha feito esse levantamento dos podcasts no ano passado e tem uma diferença muito grande para esse ano durante a pandemia. As pessoas deixaram de ouvir os podcasts grandes, mais gerais, e consumiram muito mais podcasts de notícia e inclusive sobre a pandemia, porque começaram a ficar curiosas sobre o que fazer, enfim. É um dado muito legal. E por conta da quarentena, que acabou por sorte, até um certo momento, porque hoje a gente não vive essa mesma situação, afetando os deslocamentos muito longos, né? Por mais que agora todo mundo já está se deslocando, como a gente está vendo por aí. Mas como ter afetado esse deslocamento também afetou essa escuta de podcasts, porque muita gente ouvia podcast, por exemplo, Xadrez Verbal, 2 horas. Você ouve Xadrez Verbal saindo de São Paulo para Guarulhos durante um congestionamento de 3 horas em, sei lá, 50 quilômetros, eu não sei direito a distância, mas enfim, sabe? Ou no Rio de Janeiro, para sair seus grandes... E os nossos ouvintes, que são a maior parte do Rio de São Paulo, tinham esse feedback, sabe? Olha, a gente acha que o podcast está muito pequeno, vocês fecharam um assunto muito rápido, sabe? Eu vou ter que esperar até semana que vem para ver outro assunto, então... assim como a gente tinha aqui essa relação mesmo. E o nosso público inicial, que era um público de 18 a 22 anos, ele se alterou totalmente, porque, por exemplo, o podcast do Quarentena Lá Fora era um público de 18 a 22 anos. Então, o podcast sobre voluntariado era um público acima dos 30. O podcast sobre crianças é um podcast que reúne pessoas acima dos 30 também, porque chamou talvez a atenção mais de pais e mães do que irmãos de crianças, né? Então, assim, dá para imaginar que vocês estão sendo ouvidos fora da universidade, porque vocês começaram contando como é que o público de vocês tem muito a ver com a FMT e tal, mas da maneira pela que você está, pelo menos mostrando esses dados assim, de maneira impressionista, me dá a sensação que vocês estão indo para fora, né? Enfim, que é uma galera que está em outros lugares, enfim. Eu acho que e aí, também... Pode falar, Emily, desculpa. Não, desculpa, professor. Eu acho que também, tipo assim, como a gente entrevista muitas pessoas e essas pessoas que estão nos episódios, elas, tipo assim, também querem que as pessoas ouçam o episódio que ela participou, eu acho que também gera muito essa nossa rede, gera uma outra rede, e daí por isso tem várias pessoas que às vezes nunca nem escutam um podcast, mas escutou porque, por exemplo, a professora Daniela Freire, a professora Adriana Rangel estava participando, ela conhece a professora, e daí foi escutar o episódio, entendeu? Então, Sim. Acho também que tem muito disso, assim. Gente, deixa eu passar para a Júlia, então, Perdão, Vitor. Desculpa, só para falar uma coisa. Não, fica à vontade. O Vida em Quarentena, ele, desde o começo, a gente tinha o propósito de não ficar só na internet. Porque a gente sabe que não é todo mundo do país que tem acesso à internet. Então, não é todo mundo do país que vai ouvir o nosso podcast. Então, para a gente atingir o máximo de público possível e também para que as pessoas de outras cidades do país inteiro pudessem escutar o nosso conteúdo, a gente fez uma parceria com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que distribuía o nosso podcast, e aí a gente perdia o controle de onde ele estava tocando. Era Legal. Do interior do Mato Grosso ao interior da Bahia, então a gente perdia total. Então a gente pode te falar isso com os dados que a gente tem. Sim, Mas você tem ideia de quantas rádios e aonde, até onde vocês foram? Então, Lua, Isso tem sido muito difícil mapear, né? Porque, por exemplo, a gente tem rádios públicas, como a rádio Paulo Freire, da Universidade de Pernambuco, por exemplo, é uma das emissoras que veiculou todo sábado.
assim como a gente tem emissoras do interior. Porque o que a gente fazia? A gente, além de enviar o podcast completo, tinha uma certa reclamação que, olha, a gente não quer só veicular o podcast completo, a gente está precisando de conteúdo para os nossos radiojornais. Mato Grosso está situada num dos principais desertos noticiosos do país, né? A gente sabe que aí tem um vazio noticioso muito grande, segundo os dados do Instituto Projor. Mas, por outro lado, a gente tem uma capilaridade muito grande de emissoras comunitárias, de rádios comunitárias. Então, por exemplo, vamos pegar uma região aqui como a região do Xingu, a região do norte do Mato Grosso, onde, na verdade, a gente não tem nenhum jornal cobrindo a região local sobre Covid-19 lá naquela região. Mas tem a emissora de rádio comunitária que, infelizmente, muitas vezes está prejudicada pela questão da cobertura, porque já tinha poucos profissionais, agora tem ainda mais problemas para fazer uma cobertura local sobre Covid ou sobre a situação ligada ao FMT e assim por diante. Então, nós distribuímos ao longo dessas últimas semanas, primeiro, 3 vezes por semana, que era o que a gente chama de Minuto Quarentena, que era um resuminho de 2, 3 minutos sobre questões do podcast, e aí imagina, a gente tem um podcast de 40 minutos com várias vozes. Então a gente tem assunto que ainda tem muito assunto que dá para ser mandado para as próximas semanas aí sobre coronavírus, sobre quarentena, para essas emissoras de rádio pela frente, para que elas possam veicular. Agora a gente tem enviado semanalmente, toda quarta-feira. A gente tem parceria não só tanto com as rádios comunitárias, que são nossas primeiras parceiras, mas emissoras pequenas, comerciais do interior, ou emissoras públicas, que acabam veiculando também esses materiais, né? E aí a gente acaba... A última contagem que a gente tinha feito em conjunto com a associação era uma contagem de 50, 60, sabe? Aqui do estado tem 92 emissoras. Então a gente tinha alguns pontos que precisavam chegar, que era a região norte e a região centro-oeste, né, do estado. Mas aí as emissoras, por exemplo, da Bahia, de Pernambuco, ou emissoras do Nordeste se interessaram também pelos episódios, ou emissoras aí do Paraná, no caso da região ali centro-oeste, do Turvo, ou de Guarapuava, ou do sul do país, de Santana do Livramento, enfim, que também acabaram entrando junto com nessa parceria. Não, parabéns. Júlio, deixa eu passar para você, porque eu já monopolizei demais essa fala aqui. Não, eu queria falar primeiro sobre a pluralidade toda que vocês trazem, sabe, para o programa, que você falou que foi o maior desafio no início, e eu achei, incrível, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu ouvi o episódio da desigualdade, e foi uma coisa que eu gostei muito, e eu queria perguntar sobre os recursos que vocês utilizaram, porque eu acho que uma das coisas que fez a Tamires não desgrudar, assim, é que vocês têm vários recursos alternativos que chamam a nossa atenção, os relatos das pessoas. Eu adorei o negócio, nem sei se costumam utilizar, mas sabe o sinalzinho, para demonstrar o crescimento, o sonoro, que, na TV a gente poderia botar um gráfico, só que no podcast não tem como mostrar isso. Eu adorei o sinalzinho aumentando. Uma coisa que eu achei incrível, assim, como que vocês pensaram nesses recursos? Eu achei que ficou super bom. A Milena, que está aí junto com o Vitor, é a nossa chefe dos gráficos sonoros, né? Porque ela teve gráfico sonoro tanto a Milena também é a nossa produtora, é a nossa repórter, é a nossa, enfim, nossa editora, a nossa publicitária. E aí o que a gente tinha um grande desafio, que era justamente experimentar coisas. Nós não temos um compromisso financeiro ou lucrativo, a gente é uma universidade pública, né? Então, quais que são os pilares, assim, se a gente for pensar num projeto de extensão? Primeiro, a gente está numa pandemia, infelizmente, nós não temos condições de fazer hoje aulas, porque a gente tem um acesso à internet muito complicado em Mato Grosso, muito complicado também pela situação que envolve o acesso à internet no interior do estado, então muitos alunos tiveram que voltar para suas casas diante da pandemia, e o projeto de extensão ele continua como uma atividade importante para mostrar que a universidade está presente socialmente. Não só a gente tem agido para combater a desinformação, enviando tudo isso pelo WhatsApp, mas para também combater a falta de acesso à informação, enviando esses áudios para o interior, para as emissoras de rádio comunitárias que estão muitas vezes longe dos grandes centros ou longe das coberturas de emissoras como a Globo e assim por diante. E aí o que acontece? Uma das coisas que a gente queria muito trabalhar ao longo desses últimos tempos é experimentar novos formatos, ditando regras
experimenta dois formatos. Tanto a ideia do podcast storytelling, com uma narratividade, com um arco narrativo, enfim, como a mesa de debate com entrevistados, com dados, trazendo outras coisas nesse sentido. O De Lá Pra Cá, ele começou com blocos, depois virou um podcast narrativo, depois ele teve várias entrevistas, depois a gente contou histórias e assim por diante. E o Vida em Quarentena, ele também foi experimentando, sabe? E uma das coisas que a gente quer experimentar ainda mais é aquilo que a gente tem chamado de sonificação. Então, como que a gente trabalha com a sonificação dos dados, nós, no áudio? Como que a gente trabalha com a construção de gráficos sonoros? Até tem alguns podcasts aqui no Brasil, como é o caso do Durma Com Essa, do Nexo, que já chegaram a trabalhar com alguns gráficos. A gente tem casos como o Invisibilia, como o This American Life, nos Estados Unidos, que já fazem muito isso, sabe? O NPR tem um site muito interessante, talvez seja uma referência boa, que é o laboratório da BBC. Então, o BBC News Lab tem vários indicadores de sonificação de áudio que são sensacionais, assim. Mas é claro que a gente precisa elaborar ainda melhor. Esse é um momento agora, por exemplo, da gente pensar essas estruturas de dados. Porque, para ser bem sincero, o que a gente trabalhou em dados no De Lá Pra Cá, a gente não queria trabalhar muito aqui, porque o nosso objetivo não era levar nem notícia e nem levar para as pessoas a ideia de que, ó, lave as mãos, se cuida, porque a gente já pensou que a pessoa já estava a semana inteira vendo notícias sobre coronavírus, a semana inteira um monte de gente falando para ela lavar a mão, então aí no domingo a gente queria falar, ó, vamos contar uma história, contar um relato, contar o que as outras pessoas estão passando, o que outros projetos estão sendo feitos, né? Nossa, ficou muito legal, gente. Eu acho também que os gráficos sonoros não especificamente, mas também, porque eu tenho gráfico sonoro lá no episódio de Lá Pra Cá, né, professor? Mas, assim, desde de Lá Pra Cá, o professor sempre meio que reforçou, estimulou os nossos episódios a terem sons, assim, conforme está sendo a narração, assim, do que é aquilo, qual é o tema, e ter som, e eu acho que é uma coisa que a gente pegou muito pra gente. Então, tipo assim, lá do De Lá Pra Cá até agora, o vídeo de quarentena, a gente sempre pensa assim, dá pra colocar tal som, dá pra fazer tal coisa. Inclusive, pra próxima temporada do vídeo de quarentena, a gente tá pensando muito nos sons, né, Vitor? E eu acho que é muito isso, muito, tipo, do Luan mesmo, assim, de ter trazido isso pra gente. O que vocês estão pensando? Dá para dar uma prévia aí de que vem pela frente? Olha, eu já queria agradecer, então, por isso que você falou, porque a gente tá no My Roadcast, que é uma competição internacional de podcasts, e até ontem foi a votação. E se você está assistindo e votou e compartilhou, muito obrigado pelo seu voto. Uma prévia do que vem por aí foi o que a gente enviou para o My Roadcast. A gente tem vontade, a gente já tem até algumas entrevistas feitas para contar como tem sido a quarentena no Xingu e de povos tradicionais, no Mato Grosso em geral. E a gente está pensando muito nisso que a Emily falou e que o Luan preza muito, que é o som ambiente. Então a gente está pensando maneiras de como fazer com que a galera grave um dia inteiro dela, por exemplo, para a gente captar o som que ela está ambientada, para a gente poder usar isso num podcast. Um som que deu muito certo, que a gente adorou, foi uma entrevista feita... Ô, Luan, me ajuda a lembrar agora... se eu não me engano, agora eu esqueci, que foi feito numa comunidade indígena também, para desigualdade no Brasil. Eu esqueci o nome de quem entrevistou, mas a entrevista tinha passarinho, tinha o som do vento batendo nas folhas, no fundo, e a entrevista foi acontecendo assim. E a gente adorou isso, porque leva a pessoa até o ambiente. Isso não foi da religião, não? Oi? Isso não foi da religião? Não. Eu tô confundindo, então. Esqueci. Mas eu me recordo disso, foi um negócio realmente bem bacana. Aconteceu também uma questão que foi bem interessante, que quando a gente foi fazer algumas entrevistas, nesse caso,
esse caso especial, por exemplo, a Lorena Curuaia, que é vice-cacique da Volta Grande do Xingu, né? Que ela é uma ativista, inclusive, de defesa dos direitos dos povos indígenas da Amazônia, e ela está numa região de Altamira, que hoje é uma das regiões mais atacadas pelos grileiros, madeireiros, enfim, tem uma pessoa... A Eliane Brum está lá também nessa situação desse trabalho de defesa dos povos indígenas, e aí aconteceu um negócio interessante, que a pessoa mandou o áudio primeiro e falou, olha, desculpa aí, porque teve o barulho do cachorro, teve o barulho não sei do que, só que a gente falou, não, a gente quer esse áudio, porque todo mundo tem uma paisagem sonora, sabe? Eu acho que a gente tem a paisagem sonora natural do mundo, mas todos nós temos uma paisagem sonora de quando nós acordamos, de quando nós vamos tomar café, depois de quando a gente vai fazer uma leitura, mesmo lendo muitas vezes, ou de quando a gente vai fazer almoço, ou de quando a gente vai... Muitas vezes a gente não percebe muito essas paisagens sonoras porque você vive no automático e esquece que o mundo é feito de sons, sabe? Seja o som da britadeira, daquele cara que está fazendo reforma no apartamento de cima durante uma live que você tem que fazer com os alunos ou com uma aula, seja a festinha que você odeia porque tá rompendo com a quarentena e tá te incomodando, sabe? Então, todos esses sons, de alguma forma, nos afetam e passam por dentro. O Flusser dizia isso, né? Que o som, ele passa por dentro da gente, ele mexe com a gente e tal. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente quer ampliar, é que é diminuir a nossa palavra e aumentar a palavra que vem de fora, sabe? Talvez seria diminuir os nossos roteiros com o máximo possível de signos sonoros que venham das fontes. Talvez seja uma forma, inclusive, da gente dar voz ainda mais ampliada para essas pessoas. E experimentar um outro formato, que é esse formato quase que diário radiofônico, diário sonoro que a gente tem do nosso dia a dia. E isso a gente fez muito na edição do Vida em Quarentena. Que às vezes chegava o episódio para construir, a gente construía e falava, não, a gente não vai mais ouvir o Vitor narrando, chega, vamos colocar a pessoa falando, a pessoa que está sendo entrevistada, porque a gente quer passar o sentimento do entrevistador, transmitir o máximo possível da história, trazer o máximo de elementos possíveis para completar a história que a pessoa está contando. Bacana. E eu acho também que isso marca muito, como a Júlia falou, que ela lembra disso, assim, do gráfico sonoro. Eu acho que e outros podcasts, como o 37 Graus, o episódio da canjica, eu lembro do barulho do milho, das coisas. Então, eu acho que os sons, eles marcam o ouvinte e isso é muito atrativo para nós, enquanto produtores, né? Bacana. Deixa eu chamar o Luiz, que estava nos bastidores até agora, e eu vou derrubar a Tamires. Não era pessoal, mais uma vez, mas enfim. Luiz. Oi. Tá bom o som? Tá ótimo. A minha pergunta é mais relacionada à escolha de temas, né, dos episódios do podcast, porque eu vejo assim, do nosso podcast, né, do Manual, que a nossa temática inicial, né, seria sobre como é que os calouros se veem ali estudando comunicação social na Federal. Mas daí, à medida que vão passando os episódios, a gente tem que ir em outros rumos, né? Tipo, temas que sejam relacionados. Então, a gente vai seguindo. Como é que vocês veem essa questão da escolha de temas ali? Vocês têm planejado ali os próximos? Vocês têm que... à medida que vai passando o tempo, vão escolhendo os próximos? Isso é alguma preocupação? Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que no Vida em Quarentena, a gente sentou para fazer na primeira reunião, a gente colocou alguns episódios, algumas ideias que a gente tinha, e nem todos acabaram acontecendo, né? Então, alguns permaneceram e outros mudaram, deram lugar a outros. Então, eu acho que vai muito disso, assim, algumas coisas a gente já tem ideia e outras coisas vão surgindo e vai acontecendo. Olha, para falar em relação à escolha desses temas, é realmente isso que a Amy falou. A gente fez uma reunião e isso ajuda muito na produção. Então, a gente fez uma reunião e estabeleceu vários temas. Vai ser esse o primeiro episódio, esse o segundo, esse o terceiro. Por que isso ajuda na produção? Porque, por exemplo, a gente já tinha
entrevista gravada na primeira semana de produção do terceiro episódio. Então, isso ajudava muito também. Agora, teve episódio que a gente falou, ó, esse tema não é muito legal, as entrevistas não estão saindo com histórias interessantes. E aí a gente mudou de tema. Em 2 programas que isso aconteceu com a gente. Foi o das crianças, que a gente tinha uma outra proposta, e o Desigualdade no Brasil, que a gente chegou no meio da produção e falou, ó, e se a gente fizer um podcast com gente do país inteiro? E aí a gente começou a correr atrás. E essa foi uma das produções mais demoradas. E a gente pensou nisso na segunda, terceira semana de produção e demorou umas 2 semanas para produzir. Vocês comentaram no começo, né? Que foi, enfim. A gente tinha 2 temas ainda em discussão, que o primeiro era sobre a diversão, ao invés das crianças era para falar como que você se diverte na quarentena, e acabou que a gente foi se envolvendo com os outros temas, e tinha muito essa questão, enfim, o que é interessante porque a gente acabou debatendo numa semana, logo depois vieram outros debates que ainda acrescentaram ainda mais Enfim, mas eu acho que é muito importante dar uma mapeada também, sabe, do que está sendo falado para não ficar muito maçante. Que, por exemplo, se a gente tivesse feito 2 semanas depois o episódio das crianças, já tinha surgido tudo quanto é podcast falando sobre... E podcasts muito bons, inclusive. O caso do Vida de Jornalista, que fez com os filhos dos jornalistas. O caso do Faxina, que fez com as crianças também, que estavam em casa. Mas... quando a gente pensou, a gente tentou mapear o que não estava dentro desse roteiro. É bom dar uma olhada, assim, e olhar muito para essa ideia do que o próprio público, de alguma forma, está debatendo, e o que é tentar mesclar essa coisa de interesse do público e interesse público, né? Que é uma grande incógnita, na verdade, é muito difícil, mas é possível pensar em algumas coisas. Se a gente fica lá tentando descobrir como é que faz para tirar alguma coisa do Google Trends, mas enfim, a coisa do instinto e da tentativa e erro acaba sendo decisivo, né? Estamos já assim, caminhando mais para o final, assim, para não alugar vocês demais. Uma pergunta que eu tenho sempre feito nesses programas, que eu acho importante ter esse registro. Para vocês, o que é um bom podcast e um podcast ruim? Enfim. E aí eu até queria chamar a Thalita para ela também poder responder essa pergunta, já que a gente está caminhando mais ou menos aí para os finalmente. Deixa eu então fazer aqui uma coisa desalmada, enfim. O que vocês acham que é um podcast ruim e um bom podcast e um podcast ruim? Eu sou um ouvinte de podcast desde muito pequena. Tipo assim, eu entrei no mundo do podcast em 2012, eu tinha 12 anos, eu sou de 2000. Então, eu tenho bastante bagagem enquanto ouvinte. E aí eu fui ver colocando isso na prática enquanto produtor, que está por detrás. Então, eu gosto muito de podcasts longos. Para mim, quanto maior, melhor. E eu vejo que os podcasts que mais me atraem, que mais atraem o público, que as pessoas em geral consideram de mais qualidade, no meu ver, são os podcasts que eles têm uma linha traçada. Tipo assim, o nosso podcast ele tem um tema definido, não é tipo um podcast de roda de conversa. A gente não tem esse formato, então as pessoas esperam que a gente tenha um roteiro que comece falando uma coisa e tenha uma conclusão, não é como uma roda de conversa que talvez possa seguir um roteiro, mas tem uma encaminhação não pré-definida, coisas acontecem, tipo assim, eu gosto muito de podcasts que tenham uma linha de tempo, que mesmo que seja mesa redonda, mesmo que seja conversas fluidas, que sigam um roteiro para ter um mínimo de organização, porque eu sou muito acostumada a ouvir podcasts nesse sentido, de que tenha uma organização. Então, para mim, essa é a minha resposta. Bacana. Eu lembro que um tempo atrás, um jornalista, não lembro de qual jornal, ele tinha falado que os podcasts, aqui no Brasil tem muitos podcasts de mesa, assim, de roda de conversa e tal, e que esses podcasts eram considerados ruins, segundo ele. E eu lembro que pra mim, e muita gente ficou tipo assim, como assim? Porque eu
me sinto dentro daquela mesa. Eu estou escutando, eu estou aqui respondendo a pessoa, sabe, na minha casa. E eu acho que eu gosto muito disso, e a gente faz isso no Ditando Regras, e porque é uma coisa que eu vejo que muita gente, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas gostam porque têm um sentimento de pertencimento, assim, quando você está conversando sobre aquele assunto, tipo, sozinha na sua casa, mas você está lá ouvindo. Então, é tipo uma coisa que para mim foi o primeiro ponto do podcast, que foi, eu não ouço tanto tempo quanto a Thalita, mas para mim foram os primeiros que eu ouvi, foram assim. E daí depois vieram os podcasts narrativos, e daí eu acho que uma boa produção, ou pelo menos uma boa história, um conteúdo assim bem detalhado, ele enriquece muito e me prende. E para mim é mais ou menos isso. Eu não gosto muito de podcast que a pessoa é tipo, não sei, eu acho que quando eu não gosto da voz, eu não gosto, mas se for uma coisa muito interessante, eu continuo. Mas para mim, eu não tenho muito critério. Sim. E aí, galera? Olha, eu vou ser contra a Emily, porque eu não gosto de mesa redonda. Eu até brinco que eu sou contra a mesa redonda. Porque para mim é um formato de podcast, eu não quero usar essa palavra, não quero usar porque é pobre, mas eu acho que é um pouco menos elaborada do que as outras. E para mim, não sei, não rola. Eu só escuto mesa redonda quando é uma entrevista muito interessante. Por exemplo, uma mesa redonda que eu gosto, na verdade é mais uma entrevista do que uma mesa redonda, são os podcasts que o Cauê Moura produz pro Poucas, que para mim são sempre entrevistas muito interessantes, às vezes tem mais de uma pessoa, e para mim ali é o limite da mesa redonda para mim, uma entrevista. Mas o que eu acho mais interessante é que tem podcasts que variam o formato dentro do podcast. Por exemplo, o Budejo fez um áudio documentário sensacional sobre o cantor regional, agora que eu esqueci. Ai, caramba. Nossa, que falha na memória aqui. Luiz Gonzaga? Sobre o Luiz Gonzaga, exatamente. Obrigado, Milena. E ele começa sendo um podcast narrativo, e aí depois ele vai para uma mesa redonda e pergunta para eles, o que o Luiz Gonzaga significa para vocês? E eles conversam entre si, ficou muito, muito legal, compôs muito bem a história do Luiz Gonzaga e o que ele significa para o Nordeste. E para mim ali coube uma mesa redonda. Mas o que eu gosto muito do áudio é que ele me tira daqui. Então, por exemplo, eu sou alucinado por podcast que não tem narração. Então, é o tempo inteiro o entrevistado contando uma historinha. Então, a NPR faz isso muito bem. Uhum. E eu gosto muito disso porque, como eles constroem com áudio que as pessoas de casa que gravaram, o Radio Diaries, exatamente, Lua, obrigado. A minha memória hoje tá horrível. Mas o Radio Diaries faz muito bem isso. E tem podcasts fazendo isso na quarentena. Tipo assim, me mande áudios que você tá gravando na sua casa. E eu acho isso muito legal porque eu saio daqui e me leva para aquele lugar. Então, para mim, podcasts bons são aqueles que me tiram desse ambiente. Que usam todos os recursos que tem para levar para outro lugar, para eu me colocar no lugar da outra pessoa, para eu viver junto com ela. Então, são esses podcasts que mais me atraem. Bacana. Uma coisa interessante também é que eu sempre ouvi muito rádio desde criança e sou apaixonado pelo... Trabalhei com rádio, fiz dissertação e tese sobre rádio, então o áudio, de alguma forma, é uma coisa que... Mas eu acho que tem uma visão muito legal do Inácio Galego Pérez, que é um... Acho que tu conhece ele, João, muito amigo do Léo Marques, você conhece ele também, que é um espanhol, que a tese dele é sobre podcast. E a gente tem uma discussão muito grande nos últimos anos, nos teóricos sobre podcast, do que é podcast, na verdade, se é o rádio expandido,
se é uma mídia específica, se é uma plataforma de distribuição, enfim, eu acho que ainda tem coisas, o Richard Berry tem discutido isso nos últimos textos dele de uma forma mais intensa. A gente tem tentado hoje fazer uma classificação de podcasts, mas é muito, o Nath Galego teve uma coisa que é muito essa apropriação do ouvinte, né? Porque eu tenho ainda muito a ideia da mesa de debate como o nosso nascedouro. Então eu ainda escuto muitos podcasts em mesa de debate, o Foro de Teresina é um exemplo, o Anticast aí de Curitiba, o Dínamo é outro exemplo, que eu tenho ouvido os episódios que foram lançados. Então, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, sabe, nós chegamos num ponto da produção nacional em que os meios, essa apropriação dos grandes meios de comunicação, que já era natural, porque já acontecia desde os anos de 2010, como é o caso da tese do Nacho na Espanha, ou no eixo norte do mundo, enfim, né, e aqui na Argentina já há alguns anos, desde 2015, 2016, e o Brasil, com essa entrada da Globo, queira ou não, dá uma outra dimensão, que a gente tem discutido se não há agora aquilo que é uma nova superação do gênero gráfico pelo sonoro, sabe? O professor Eduardo Mendes falou que quando os jornalistas começaram a produzir um texto específico nos anos 40, com o surgimento do Repórter Esso, porque até o Repórter Esso, o jornal de rádio era ler o jornal. Então os jornalistas tiveram que superar o gênero gráfico, sabe? Agora a gente está tendo uma superação eletrônica do gênero gráfico ao contrário, porque eles têm que superar a visão deles enquanto jornalistas no jornal impresso e fazer um podcast em áudio. Então nós temos que de alguma forma pensar esse audiojornalismo ou essa produção audiofônica ou radiofônica dentro dos cursos, não só de rádio e TV, mas de publicidade, de rádio, porque a gente tem empresas surgindo de podcasts, a gente tem muito consumo de podcast, e isso demanda de pensar a produção. Então a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer. A gente mapeou agora, durante a quarentena, tem 32 podcasts que foram criados só para falar sobre a quarentena pelas universidades federais. Então, só por projetos de extensão da universidade. Isso que a gente conseguiu mapear através de uma pesquisa enviada para as universidades e assim por diante. Mas, segundo o Spotify, a gente tem o Spotify é o novo YouTube do que a gente teve alguns anos atrás. Então, a todo momento estão surgindo podcasts. E a coluna do Daigo Oliva, na Folha de São Paulo, que a Emily se referiu, talvez seja um pouco desse mexer, sabe, da gente. O que eu vou levar de assunto para o meu ouvinte, muitas vezes de nicho, mas que o podcast também não é mais só essa distribuição de nicho. Ele é uma produção de massa hoje. O número de downloads do Projeto Humanos no Brasil é um negócio incrível. Teve 3 milhões de downloads no Serial e todo mundo ficou impressionado. Agora, os últimos dados do The Daily, do New York Times, dão 10 milhões, 12 milhões, 13 milhões de downloads diários de um podcast que é lançado todo dia, que é o diário. Então, aqui a gente tem 9, 10 podcasts diários de notícias no Brasil, que é um negócio impressionante também. Então, a gente tem muitos jornais produzindo, TVs, as próprias emissoras de rádio elaborando estratégia. Mas eu acho que o podcast é aquela apropriação. Você se apropriou dele, gostou, tá ótimo. Vai ser um podcast que você vai gostar. Agora, para mim, um bom podcast é esse podcast que traz uma coisa que seja a minha companhia, sabe? Eu gosto de acordar ouvindo o João. Então, eu gosto de ter o João conversando comigo no ouvido. Então, é um misto de aquilo que o Richard Berry fala, é muito íntimo o podcast. Você já pensou que o podcast é alguém que muitas vezes é um produto que é feito para falar no teu ouvido, cara? Sabe? Então, talvez seja essa uma característica. Assim como o rádio é companhia, e eu escuto rádio quase que o dia inteiro, muitas vezes, por conta de pesquisa, de coleta de dados e tal, assim como eu já escutava por interesse mesmo, que você é uma companhia para você enquanto você está fazendo outras coisas. Isso é a primeira grande característica. Mas o negócio interessante do podcast é essa coisa íntima mesmo, sabe? E aí a gente tem vários podcasts muito bem produzidos. O caso do Respondendo em Voz Alta, por exemplo, da Laurinha Lero, que é um podcast muito engraçado, de humor e tudo mais. Há uma produção incrível que, infelizmente, a gente não sabe direito como funciona, porque a Laurinha Lero é quase que uma personagem misteriosa das redes sociais. Então ninguém viu a cara dela e tal e tudo mais, mas se engana quem acha que não é produzido. Então se engana quem acha que quem vai pensar um podcast por ser uma mesa, ele não sabe? Agora, eu acho que vale muito a pena a gente investir nessas histórias e entrar nesse campo que os Estados Unidos
e o professor Eduardo Vicente vai levar um texto para a Compós agora sobre isso, sobre essa cultura norte-americana do radiojornalismo narrativo, que eu acho que para nós, a gente está tendo agora pelos podcasts, mas as emissoras de rádio já tiveram algumas estratégias, a gente teve uma queda muito grande de grandes reportagens de rádio pela precarização das condições de trabalho dos radiojornalistas, né? Que puderam inventar muito pouco e produzir muito pouco grandes reportagens nos últimos anos. E a gente tem alguns exemplos aí de prêmios e tudo mais, mas se a gente olhar para a CBN de Curitiba no dia a dia, é muito corrido, né? Você pensar em fazer uma grande reportagem produzida. Mas se você entrar no Spotify e procurar lá Memória Eldorado, você vai encontrar as reportagens sobre a fome da Filomena Saleme, que foram ao ar na emissora de rádio da Rádio Eldorado, nos anos 90, se não me engano, anos 2000, que são obras-primas do radiojornalismo narrativo, né? Que talvez sejam muito aquilo que a gente tem visto hoje em áudios documentários e podcasts narrativos, que eu acho que prende a gente, que faz a gente ficar até o final. Seja essa companhia íntima do ouvido, né? Bacana. Gente, a gente já está retornando meu áudio aqui, peraí. Já estouramos o tempo completamente, enfim. Deixa eu fazer a pergunta final. Você tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Alguma coisa que tenha ficado de fora? Alguma pergunta que ficou no ar? Enfim, esse momento, enfim, de encerramento. Olha, na verdade, a gente agradece muito pelo convite, professor, porque obrigado a vocês. É um negócio muito legal a gente poder compartilhar aqui do Centro-Oeste com o sul do país, com a UFPR, essas possibilidades. A gente pede para as pessoas, se quiserem acompanhar, é só estar em várias plataformas, o Vida em Quarentena. A gente vai começar a pensar, já tem pensado, mas já está trabalhando em ideias para a segunda temporada. E é muito difícil produzir na universidade pública, principalmente pela situação que a gente tem hoje e que a gente tem no dia a dia da universidade pública, com falta de equipamentos, de bolsas, enfim, a gente sabe como é a situação nos últimos anos, mas ainda assim é muito legal saber que a gente tem a possibilidade de produzir pelo viés dos estudantes dessa forma, que é o potencial todo deles, né? Então, o Comunicast UFMT está nesse @ Comunicast UFMT, tanto no Instagram como no Twitter. E aí dá para acompanhar lá também o que a gente tem feito nesses últimos tempos. Mas a gente quer ampliar esses diálogos para compartilhar um pouco dos nossos aprendizados. Porque, para ser bem sincero, o mais legal de tudo é que a gente está fazendo e aprendendo. Inclusive eu acho que eu estou aprendendo muito com os estudantes, porque a gente compartilha muitas coisas que a gente tem. Alguns trazem algumas experiências, outros trazem outras, mas é sempre uma produção dialógica, né? Bacana. Gente, eu que agradeço a vocês, enfim, obrigado a todo mundo que foi nos bastidores aí, enfim, esperando. Eu estou fazendo uma bobagem completa, eu estou tentando compartilhar aqui os programas de vocês, estou mandando para o chat privado. É o máximo do retardamento mental, mas enfim. Gente, obrigado a vocês, obrigado a quem estava nos bastidores. Deixa eu fazer uma rodada final para quem estava aí. Deixa eu, enfim, acabar derrubando alguém que porventura tivesse presente, mas, enfim, foi essa rodada final. Obrigado a todo mundo. Mais uma vez, deixa eu colocar agora todo mundo aqui do FMT de volta nessa despedida. Enfim, tchau, tchau, galera. Deixa eu colocar todo mundo aqui de novo. Cadê o Emílio? Thalita? Deixei alguém de fora aqui. Meu Deus, será que eu fiz alguma maldade com alguém? Enfim. Acho que não. Ou não, sim ou não? Ficou até de fora, coisa horrorosa. Tá, agora beleza, estamos todo mundo aqui, gente. Mais uma vez, obrigado. Foi legal ter vocês aqui. Enfim, sigam trabalhando, sorte com o podcast, enfim, sucesso para o trabalho de vocês. Espero que a gente possa se encontrar numa outra ocasião, quem sabe pessoalmente, enfim, em tempos menos bicudos. Muito obrigada. Beleza. Pela oportunidade. É isso, galera. Ouçam os nossos outros também. Ouçam o Ditando Regras e o De Lá Pra Cá. E acompanhem essa nossa evolução, essas experimentações que a gente faz. E se você também tiver alguma crítica, a gente ama receber crítica. Seja positiva ou negativa, a gente quer saber o que você está pensando, como que a gente pode melhorar. Então, manda lá nas nossas redes sociais, manda mensagem, e que a gente responde com o maior carinho. Obrigado pelo convite também. Muito louco pensar que a gente é escutado em outra universidade, que a gente vem apresentar aqui. A gente espera também receber vocês na UFMT. Muito obrigado.
Tomara. Galera, muito obrigada. Eu não conheço o podcast de vocês, mas vou ouvir durante a semana agora. E desejo bastante aprendizado para vocês nessa caminhada, porque eu acho que é o que mais a gente teve durante esse ano de Comunicast. A gente fez aniversário recentemente, aliás. E foi muito bacana conversar com vocês e muito aprendizado para a gente. Obrigada. Legal. Gente, é isso. Fiquem em casa, cuidem-se, lavem as mãos. Até a semana que vem aqui no Estéreo. Tchau, tchau. Forte abraço. Forte abraço, pessoal.